Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet. Bom, no vídeo de hoje então vamos falar um pouquinho aqui sobre O Dia Mais Longo de Teresa, da Elisa Lispector. Esse daqui então foi o quinto romance da Elisa, publicado lá em 1965. Então, quando a Elisa lançou esse romance, ela já era uma escritora consagrada e tal. Muito bem. Depois dessa minha última leitura, primeira coisa, eu fiz as pazes com este livro, porque caso você aí não saiba, eu sempre tive um sério problema com este livro aqui da Elisa, mas essa minha última leitura que eu fiz dele no ano passado meio que resolveu os nossos problemas e nós fizemos as pazes. E a segunda coisa sobre essa última leitura é que ela fez com que eu percebesse que esse daqui talvez seja o livro mais denso da Elisa em matéria narrativa, justamente porque eu percebi que este livro ele é composto por várias camadas, tanto de camadas narrativas quanto camadas temporais mesmo, de modo que esse daqui é aquele tipo de livro que você tem que prestar bastante atenção, porque senão ela já mudou o modo de narrar, ela já mudou o tempo em que ela está narrando e você não percebe isso, porque essa mudança é muito sutil. Muito bem, então. Esse livro aqui, então, ele é basicamente dividido em duas camadas que se desdobram em várias outras, mas eu só vou comentar essas duas, porque, enfim, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Esse livro vai falar um pouquinho da história, então, da Teresa. Na verdade, a primeira camada do livro é justamente narrar um dia na vida da Teresa, ao estilo lá do Mrs. Dalloway. Muito bem, então nós acompanhamos o dia da Teresa desde o momento em que ela acorda de manhã até o fim do seu dia. Uh, Enfim, e uma coisa interessante é que, conforme a gente vai acompanhando o desenrolar desse dia da personagem, a gente vai percebendo que ela é uma pessoa que vive de uma maneira tão automática que as coisas que ela faz já estavam meio que sendo ditas antes dela fazer. Então, assim que ela acorda, a gente já tem algumas pistas de como vai ser o dia dela. Mas enfim, isso você vai ter que ler para poder captar e ler com atenção para poder captar esses detalhes. Só que o que acontece? Entre esse narrar o dia da Teresa, há uma segunda camada que se desdobra em tantas outras, que é justamente uma camada que se dispõe a narrar um pouquinho da história da Teresa, e aí a gente fica sabendo um pouquinho de por que as coisas acontecem daquele jeito na vida dela. Então a gente fica sabendo que a Teresa ela é filha de uma família nobre que acabou, enfim, entrando em declínio depois da morte do pai. O pai era uma figura muito autoritária. Depois da morte do pai, uma tia representou toda essa autoridade, toda essa ordem dentro da casa. Enfim, mas depois que a mãe da Teresa acaba falecendo também, a Teresa acaba saindo de casa. Só que aí acontece uma coisa muito interessante, que é ela sai de casa pensando que ela vai poder ser independente, etc, etc. Mas não é isso que acontece, porque afinal de contas ela já está precisando obrigatoriamente de ter aquela ordem, de ter aquele dia extremamente burocrático, e por conta disso ela vai trabalhar então em um escritório, onde ela vai se deparar com uma vida em que a burocracia acaba tomando tanto tempo da vida dela que ela não tem mais vida própria, digamos assim. Então ela vai de casa para o serviço e é no serviço que ela tem ali as poucas alegrias do dia dela, que nem são tão alegres assim. Mas enfim, o fato é que é nesse escritório que ela vai conhecer então o Eduardo, que vai representar uma outra figura onde ela vai tentar ali se, se ancorar. Só que a gente percebe desde o início que essa relação não vai dar muito certo, porque o Eduardo ele é uma pessoa extremamente aventureira, ele pretende viajar pelo mundo todo, etc e tal, enquanto a Teresa tá ali meio que à deriva, tentando se salvar e pegar a primeira pessoa que aparecer na frente dela para poder servir de salva-vidas. Então, a gente já sabe que essa relação não vai dar certo e a gente vai acompanhando como que é a ruína dessa relação. Apesar disso, a relação deles dura bastante, de modo que há um momento em que eles inclusive vão para fora do Brasil, nesses ímpetos aventurescos do Eduardo, mas ainda assim acaba não dando certo, porque por conta dessa liberdade toda,
ela acaba meio que ficando ali sem saber o que fazer. Porque afinal de contas, como ela sempre teve a vida muito pautada por ordem, por regras, quando ela se viu longe disso, ela ficou meio que, ok, agora que eu estou livre, o que, que eu vou fazer da minha liberdade? Então ela acaba voltando para um ambiente de escritório para poder ter aquela vidinha pacata de sempre. E lá ela encontra um outro homem que não é nomeado aqui, e a gente vai acompanhando como que ela vai conciliando a relação com este homem, mas também a relação com o Eduardo, que está em um declínio cada vez mais evidente. Enfim, e durante o momento em que a gente está acompanhando um dia na vida da Teresa, a gente percebe que ela está indo buscar uma outra figura que vai representar esse tipo de ordenança, esse tipo de vida segura para ela, que eu não vou falar que figura é essa, enfim. Mas o fato então é que é isso, a gente vai acompanhando aqui essa personagem em uma espécie não de busca por si mesma, porque assim, o que eu percebo é que essa personagem ela tenta se perder de si mesma, uma vez que ela tem consciência de que ela não conseguir viver de outra maneira é algo prejudicial a ela. Então a gente vai acompanhando não uma personagem em busca da autoconsciência ou coisa do tipo, mas sim uma personagem que busca perder isso, mas não consegue. Então é bem interessante você acompanhar isso, e é bem interessante você perceber como que a Elisa faz para narrar a história desta personagem aqui. De todo modo, eu sugiro que antes de você ler este livro, você já tenha lido algumas outras coisas da Elisa. E eu sugiro que você leia esse livro assim que você terminar de ler outras coisas da Elisa, porque ele faz muito mais sentido assim. Você percebe que ele é um livro que ele traz muito dos outros, mas dos que vieram antes, e ele antecipa algumas coisas dos que vão vir em seguida. Mas enfim, ele é um livro que fizemos as pazes. Ainda não acho o melhor romance da Elisa, mas ainda assim é um romance muito bom. E eu não vou contar mais nada da história. E assim, este livro é muito triste, mas muito triste mesmo. Ele não acontecem coisas tristes nele, mas ainda assim ele é estranhamente triste. Enfim, você vai ter que ler para entender o que eu estou falando. Ele traz uma atmosfera tão densa que chega a ser difícil ler ele em alguns momentos por conta desse abandono dessa personagem, desse alheamento, encontrei a palavra, desse alheamento em que essa personagem se encontra. Este livro me lembrou bastante um livro da Clarice, que é o Lustre, que é um livro... Cadê o Lustre? Deixa eu pegá-lo aqui. Este livro me lembrou bastante este livro aqui da Clarice, que é o Lustre, enfim. Inclusive por algumas coisas que acontecem em ambos os livros. Não estou falando que uma copiou a outra, não é nada disso. Mas que são duas histórias que para mim se assemelham bastante. Enfim, era mais ou menos isso então. Leia Elisa Lispector. Se você aí conhece alguém de editoras, convence essa pessoa a republicar as coisas da Elisa. E era mais ou menos isso. Então, com este livro, nós encerramos o nosso projeto aqui de comentar as coisas da Elisa por enquanto. Porque, afinal de contas, ainda falta um romance dela que eu não tenho, que é o Além da Fronteira. Mas assim que eu conseguir o romance, eu venho aqui e falo um pouquinho dele pra vocês. Enfim, era mais ou menos isso. Então, se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo quem não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso então, um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo. Tchau.